Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Hoje é um daqueles episódios que você que nos acompanha sempre já sabe que todo final de mês a gente gosta. Você vai ouvir provavelmente no começo do mês, né? Mas a gente gosta de trazer um pouco dos aprendizados aqui. A gente cansa de apanhar. Aliás, a gente não cansa de apanhar porque nós estamos sempre aqui, né? A gente não cansa de apanhar e de aprender. Sempre tem muito teste, muito aprendizado. Porque a gente está sempre colocando a mão na massa, inovando, tentando fazer diferente, né? E nesse podcast a gente sempre traz um pouquinho daquilo que está no nosso radar em termos de causa, tese. A gente, tem mais de 2 mil clientes que nos procuram, às vezes, no mês. Então a gente acaba sendo um... Como é que fala aquela antena que recebe um para-raio aqui de coisas malucas que os advogados trazem para a gente? Você não faz ideia do que aparece por aqui. Então a gente acaba sendo bastante demandado. Eu pensei nessa causa, pensei nisso aqui, por exemplo. Só para você ter uma noção, só porque está fresco. Acabei de sair de uma conversa com um advogado que ele falou, cara, aqui na minha região... processar o correio é lindo. Ele fala assim, você não consegue me ajudar a trazer mais clientes? Eu falei, puta, cada coisa que aparece todo dia que é surpreendente, assim, né? Então esse é o podcast que a gente vai trazer causas e teses que estão em alta, muita coisa de nicho, muita coisa a gente vai te explicar que, isso aqui, cara, é recorrente pra caramba, pode entrar nesse nicho, pode se posicionar. Tem outras que a gente acha que, é mais passageiro e a gente vai dar o contexto para você sobre cada uma delas, tá? Pelas minhas contas aqui, a gente vai falar de praticamente aqui 7, 8, quase 10 causas aqui, tá? Algumas estão agrupadas, né, dentro de setores, mas tem bastante coisa legal, fica com a gente aí que você vai entender, tá bom? Bom, ponto importante para dar um contexto aqui, né? A gente hoje está investindo um pouco mais de 1 milhão, praticamente, quase em 12 meses, assim, né, de investimento. A gente sabe bem do que a gente está falando em termos daquilo que dá resultado, aquilo que não dá. Então, a gente vai te contextualizar um pouquinho. São quase 20 mil cadastros, às vezes, no mês. É muita coisa, né? São mais de 200 mil leads transacionados aqui. Então, a gente sabe aquilo que funciona, porque a gente sabe aquilo que passa por aqui, o cliente fala para a gente se deu boa, o advogado fala se fechou o negócio, se não fechou, a gente acaba aprendendo bastante. E por último, você deve ter ouvido a gente falar bastante sobre bot, sobre inteligência artificial, a gente está com os 2 pés nisso, bem forte. Muito bot sendo criado com resposta de GPT. E isso, cara, quando você começa a botar o pé nisso, é maravilhoso. Você fica de cara com a possibilidade que tem, né? E com a qualidade que fica a interação, porque você responde, estava falando com um cliente, inclusive agora, esse mesmo cliente, ele comentou, vi um vídeo de vocês falando sobre se demorar 1 minuto tem chance, ok, passou de 5 minutos, 10 minutos, nem era isso, né? A gente falava em 2 horas, mas demorou para atender, depois de 5 minutos, 10 minutos, já diminui o corte, vai lá embaixo, porque o cara quer resposta rápida. E ele falando, você sabe que acontece exatamente isso comigo aqui? Eu falei, eu já tinha aprendido com os caras, não... Ele falou que um dia ele estava numa audiência, começou a chegar lead pra caramba de uma campanha que ele fez, e ficou naquela audiência, uma cara não podia responder. Ele falou, cara, vários leads bons assim que os caras, né, descreviam, e depois o cara não me respondeu mais. Ele falou, nunca mais esqueci. Ele falou, por isso que eu quero procurar vocês, pra vocês me ajudarem. Eu tenho que implementar bot, tenho que implementar coisas que eu ganhe eficiência, que ganhe velocidade. Então isso cada vez mais vem se mostrando uma parada real, até porque a gente tá chato, né? Às vezes eu vi uma matéria dizendo assim, ninguém espera mais 15 minutos Uber. Aí você fala, cara, olha o que está acontecendo, né? Uma ansiedade e tudo muito rápido, e o Uber e outras empresas muito boas vão deixando a gente cada vez mais exigente, né? Então, se eu não espero 10 minutos Uber, por que eu vou esperar 15 minutos, 1 hora, 2 horas, um cara me responder sobre uma dúvida que eu tenho no processo? Vai diminuir, por óbvio, meu corte ali, a minha chance de conversão vai diminuir bastante. Mas vamos lá, vamos entrar no que interessa, a gente vai começar pelas causas, depois vai explicar como é que você coloca em prática, não somente, né, como opção da gente, que tem causas aqui que talvez a gente nem coloque para rodar, a gente vai explicar como, mas como é que você, se você gostar, faz para prospectar cliente, a gente vai explicar um pouco da nossa metodologia aqui. Fechado? Zezito, vamos fazendo essa troca, você vai puxando o Zé é o principal, né? O Zé e o Vitor estão aqui me acompanhando, e o Zé é o cara que fica mais desse bastidor, sempre recebendo essa informação que vem do time, criando as nossas comunicações por e-mail. Se você recebe, você vai receber sempre dele. A gente está o tempo todo olhando, pegando essa bola, que são as causas, e testando, ver se tem mais gente interessada e como que é a visão dos advogados em nível Brasil, que, por óbvio, é a nossa premissa, que é o nosso princípio, que é atender a grande maioria. Beleza? Cara, vamos começar com as de trânsito? Bora. Explica o que está no radar aqui nesse chapéu de trânsito pra gente. Legal, né? A gente estava olhando ali bastante para expandir para essas questões mais cíveis e olhando principalmente para temas que a gente consegue trazer, né, faturamento, caixa num curto, médio prazo. Ali que a gente sabe que nunca é rápido, né? A gente não pode contar com o ovo no cu da galinha, como dizem, para começar a fazer campanha hoje e receber dinheiro amanhã, porque isso não existe. Mas dentro do direito de trânsito, 3 temas ali que achei bem interessantes, que vieram de clientes, enfim, de conversa que a gente teve, que fogem um pouco daquela conversa de suspensão e cassação de carteira, que é mais complexa. Mas o principal são os segurados do DPVAT, né? O que acontece? Todo mundo é segurado, né? Do DPVAT. Se eu sou atropelado ali, eu tenho limite de 3 anos para solicitar
né, eu sou coberto pelo seguro DPVAT. Qualquer vítima, pessoa envolvida em acidente de trânsito, não precisa nem ser vítima, eu posso ser o causador do acidente. Ela tem direito a ser indenizada pelo seguro. E a maioria das pessoas que não é o próprio causador do acidente, o cara que está envolvido, não resgata. Então é um puta potencial, porque tem um mercado gigantesco, né, de pessoas que estão envolvidas em acidente de trânsito e podem receber ali uma bolada. É uma ação que geralmente vai correr administrativamente, corre rapidinho ali, e é uma graninha alta que o advogado vai pegar um percentual ali da indenização do cliente, né? Além disso, tem a questão, os recursos de multa são outro tema bem interessante. Cara, eu botei rapidinho aqui só porque quando você vai falando eu vou, né, tentando florear aqui, ó. Diga lá. 2021, aumento de 3,35, ok, nos óbitos registrados por acidente de trânsito, 38 mil, tá? Mas óbitos as pessoas, de acidente de trânsito, a pessoa próxima Isso. pode receber também. Mas o volume de acidentes de trânsito, tô tentando localizar aqui, isso aqui é só de óbitos. Então, você vai cada um caso de 116. Caraca, velho. 106 mil casos, pelo que eu entendi aqui, tá? Para 100 mil habitantes. Dados sobre informação. Cara, é acidente pra caramba, velho. Pois é. Se eu não tô vendo errado, daqui a pouco eu tento trazer mais uma informação aqui. 439. Tá, beleza. Mas segue o baile. Eu vou tentar trazer uma informação mais precisa aqui, mas todo mundo sabe, né? Não, minto, aqui, ó. 446 mil acidentes de trânsito. 2021 o número subiu 37%, passou para 612 mil. Caraca, velho. É muito acidente. É acidente pra cacete, velho. Bom, sim. Vamos lá. Não, e o mais interessante é que o mercado, ele fica... A maior parte das pessoas não tem consciência que tem direito à parada. Né? Então tem muita gente que tá envolvida e acaba nem... Não, fora que às vezes o cara que tá envolvido ali tenta sacar e não consegue. É um mercado muito bom, assim. Verdade. Assim. E qual que é o valor que você tava falando no bastidor? O que a gente escuta muito tá na faixa ali de 14 mil reais, 3.500 reais. Boa. Mas essa, geralmente, quando a gente escuta falar nessa parada, as assessorias já estão descontando o valor que elas recebem. Então o valor é um pouco mais alto ali pro cliente final. Então o advogado dá para tirar ali uns 3 conto, 4 conto numa ação que é rápida e que geralmente corre administrativamente. Top. Dentro desse mesmo contexto, para gerar caixa, a gente sempre escuta falar muito em recurso de multa, porque é uma parada como o cliente não vai ter... dinheiro, não vai ser indenizado no final, não vai receber nada, então você não ganha no êxito, né? Você vai cobrar uma grana na entrada, às vezes o que ele vai investir em você é muito mais barato do que uma multa, por exemplo, o caso de lei seca ali, que o cara se recusa a fazer o bafômetro, a multa é 3 mil reais. Então, dependendo do caixa que você cobrar para ele, vale muito mais a pena do que pagar a multa, fora que ele tem risco de perder carteira, enfim, tem essas questões. Então, é uma tese interessante, principalmente para arrecadar caixa, que a gente sabe que, tem conta para pagar, tem aluguel, tem coisa arada. Então, é um tema interessante. Fora que, por exemplo, dentro desse contexto de lei seca, teve uma decisão do STF que invalidou lá, eu vou até puxar o número exato aqui porque eu tenho anotado, mas que invalidou, cara, milhares de multas por conta, talvez eu não tenha o número exato, mas foram milhares de multas que foram anuladas por conta de embriaguez ao volante por conta do procedimento que foi aplicado no momento de aplicar a multa, né? Então, quando eles fazem o registro, tem um relatório lá da aplicação da multa e tem alguns erros processuais, procedimentais mesmo, por parte do agente de trânsito que aplicou a multa, do policial, enfim, que vai aplicar a multa. E isso aí anula a multa, o cara não é obrigado a pagar, fora que você paga, às vezes você está assumindo que você fez cagada. Então você pode perder a carteira e tal. Então é um mercado bem interessante, esse principalmente de lei seca. E para fechar esse bloco assim, de acidente de trânsito, a gente tem aquelas ações de acidente não, né? Mas de direito de trânsito, tem ações que são voltadas para responsabilizar o causador do acidente quando existe lesão grave, dano material grave, enfim, tem toda uma questão psicológica. E aí já entra um cálculo bem mais complicado, são ações que vão demorar mais, mas são ações com valor de honorário muito mais alto, porque você está falando uma indenização muitas vezes absurda. Você vai entrar lucros cessantes, muitas vezes danos materiais, danos estéticos, danos morais. Claro que tem que calcular a dimensão, né, do problema, mas esse tipo de ação de responsabilizar o causador do acidente por qualquer dano que tenha sido causado também é bem interessante, e com esse volume, né, a gente está falando de 600 mil, mais de 600 mil acidentes, mais de 500 mil de acidentes de trânsito que tem todo ano, a gente está falando de um mercado que gigantesco, é muito maior. Porque, pelo menos a informação Google aqui, né, aumentou, né? De um ano para o outro aumentou 30 e poucos %. Depois eu não consegui achar o dado mais atualizado, mas provavelmente se seguir aumentando deve ter quase 1 milhão, gente, pra caramba. Assim, pra caramba. Dos últimos 5, 6 anos eu não escutei uma notícia de que diminuiu, assim, não é comum. Aqui no Brasil o trânsito é uma zona, né? E tende não a melhorar, tende a piorar, na verdade. Sim. Esse é um cenário que sempre tem que ser muito promissor para quem atua com esse tipo de solução. Cara, a gente já falou, mas às vezes tem muito ouvinte novo. Existe uma aqui que a gente já comentou anteriormente, mas vale a pena citar, que é a suspensão de CNH, que já é um clássico. Muito advogado é nichado nisso, tenho amigos, inclusive, que advogam só nisso.
Esses caras geralmente cobram 2.500, tem cara que cobra 3.000, aí parcela pro cara lá em 10 vezes, 6 vezes, e ganha tempo, né? No final das contas, a grande maioria das situações. Mas só para você ter uma noção, acho que não sei se a gente comentou ou não, eu conheci aquela Help Multas, que é uma empresa que é lá em União da Vitória. Cara, gente boa pra caramba, inclusive fundador da empresa lá. Tô tentando lembrar o nome dele aqui agora, acho que é o Robson. Acho que é o Robson, é. E, velho, os caras têm mais de 40 franquias e... Não sei se eu posso falar, acho que posso sim. Ele faz mais de 1.200 ele fazia por mês, assim, somando todas as franquias. Então, cada franquia fazia aproximadamente 30 suspensão de CNH. Eles cobravam uma graninha. Então, é uma rede de franquia que só multa, basicamente, suspensão de CNH. Mas o principal produto, suspensão de CNH. Então, pra gente ver, cara, o nível, o volume que tem nisso, né? Eu lembro de ter perguntado para ele, cara, mas e aí, se um dia pararem de suspender a CNH e tal, porque foi um puta nicho que o cara achou ali, né, e tal, e tá escalando. E o cara é um puta profissional. Então, a gente tá dizendo isso, mas não é nem um pouco fácil, porque ele tem franquia, unidade física, tesão, experiência toda. Você botar lá quem tá ouvindo, Help Multas. É animal o trabalho do cara. Animal o trabalho do cara. Ele pega bem o cara que não pode ficar sem dirigir. Então tem aquele senso de urgência que a gente vai falar depois aqui, animal. Entendeu? O cara, às vezes, da empresa, sei lá, o cara trabalha numa empresa, ou o cara trabalha, sei lá, caminhoneiro, né, e perdeu a carteira. Pô, o cara vai no outro dia, vai fechar na hora. E a empresa já passa uma segurança. Então, suspensão de CNH é um clássico dentro do trânsito, sem sombra de dúvidas, é um puta negócio. Boa. O que é essa daqui de não pagamento de alíquota de seguro? Basicamente assim, seguro de vida, seguro auto... Seguro em geral. Seguro em geral, seguro imobiliário. Tem muita negativa indevida. Então, as seguradoras elas tendem a negar com base em alguma interpretação do contrato que é abusiva, e tem uma outra questão de que o segurado, ele geralmente o segurado sempre vai ser a parte mais frágil do contrato, né? E tem uma questão de que o segurado, ele não costuma ler o contrato, ele lê o que está na própria alíquota. Fato. Então, muitas das cláusulas do contrato ele não conhecia no momento que ele assinou. Isso gera uma fragilidade no contrato que, quando a seguradora vem negar, acaba vindo por terra e a gente consegue derrubar, né? Então, é um bom tema. A gente puxou esse dado uma vez, você fez uma LP, inclusive, eu lembro do número, era próximo de uns 100 e poucos mil, né? Eu não trouxe assim, de seguros negados. Não vou lembrar, mas a gente fez uma LP que você trouxe esse dado, né? Mas era bastante coisa. Sim. Tem até que trazer sempre esse dado para o pessoal que está nos acompanhando entender o volume. Acho que a gente tem que trazer sempre esse. Cara, qual o tamanho desse mercado? A pergunta é essa, né? De pessoas que receberam a negativa do seguro. Eu lembro que o volume era bem expressivo, assim, chamou bastante atenção para mim na época. Puxar aqui, eu tenho bem fácil. Bem normal, né? Fato. Tá. Uma tese tem, enquanto eu puxo aqui, bem interessante desse contexto de negativa de seguro, foi uma que eu vi bem específica do seguro de vida. Tem muita negativa do seguro de vida por conta de doença pré-existente. Então, por exemplo, sei lá, você morre aos 60 anos de parada cardíaca. Mas o seguro vai e nega, porque ele vai lá e faz uma sindicância e descobre que você tinha diabetes desde os 16 anos. Eu vi um caso bem parecido com esse. Só que quando você contratou o seguro, os caras não fizeram exame nenhum para comprovar a doença pré-existente. Sim. Então você paga, sei lá, 40 anos de seguro, quando você morre, o cara vai falar, não, você tinha diabetes. E aí ele não vai te pagar, porque só que a responsabilidade de averiguar o risco de doença pré-existente é da seguradora, não do segurado de falar, tenho uma doença aqui, uma doença tal. Então, essa é uma das principais no contexto de seguro de vida que consegue derrubar a negativa. Geralmente é um dinheiro muito alto, né? Então, e uma situação de fragilidade muito grande, né? Às vezes o provedor da família morreu ali, tá para receber um seguro ali de 500, 600, 700 mil, às vezes mais, porque você vai pagando durante muito tempo, o seguro fica alto. E o cara não pode receber, a mãe, o esposo, o filho, enfim, tá cagado lá de grana e não consegue. Então, o proveito, né, em cima de honorários, em cima desse tema é bem grande. Sim. Não achou, depois a gente traz a informação, não tem problema. Colocamos lá depois, então. Cara, dentro do espectro imobiliário, agora passando para o terceiro conjunto que a gente separou aqui, né? Atraso na entrega de imóvel, também é um clássico. Talvez a gente já tenha falado nos últimos episódios aí, mas isso é clássico pra caramba. E vício oculto, leia-se aqui, problemas em geral, né, que acontece. Peguei o imóvel, imóvel cheio de problema, goteira, não sei o quê, parede rachada. Tem um monte de coisa que é interpretado como vício oculto. Isso aqui também é clássico dentro do imobiliário, além de outras questões. O imobiliário é repleto de causas. Eu estava ouvindo, inclusive, um podcast, não vou lembrar o nome da incorporadora, mas era uma incorporadora grande, dizendo, cara, o tamanho do pepino que eles têm, tipo uma MRV da vida, assim, né? Como esses negócios são frágeis, né? Porque o cara entregou uma obra, e por mais que, né, às vezes os caras estão tentando estar sob controle, engenheiro, as obras são, querendo ou não, assim, bem regularizadas, elas passam por um processo que é bastante rigoroso, mas a cagada que dá quando, erramos aqui no negocinho, tá ligado? Milhões, né, velho? Essas causas são muito expressivas e as empresas, para não quebrar, tem que empurrar com a barriga.
Esse mercado é altamente complexo, a gestão dos caras é muito complexo. Imagina se dá uma cagadinha num apartamento, o dano daquilo ali às vezes é muito maior do que só o dano material, né? Então, puta, as ações ficam muito caras. Não lembro o número, mas o cara trouxe um número assim que era bizarramente impagável. Ele falou, não tem como. Isso aqui é o que estão pedindo aqui em ação, tipo, vale mais que a empresa. E a gente tem que jogar, tá ligado? Você vai tentando fazer acordo, vai costurar, mas a verdade é que as incorporadoras grandes, esses grandes construtores, a grande maioria tem um problema pra caramba judicial e não consegue, não paga. Se os caras pagarem, o cara quebra. Ou pago e quebro e não faço mais nada. E aí quebra as empresas, né? No final do dia, né? É muito processo com alto valor aqui nesse mercado imobiliário. Mas enfim, tem que saber escolher bem esse aqui, tentar entrar. Tem que escolher bem o cliente, né? Escolher bem a causa, porque senão no imobiliário tem muito isso, né? Ah, começou a obra, os caras não terminaram, você entra com um processo. Quantas pessoas não perdem imóvel assim? Só eu tenho uns 3 parecidos, uns 3 conhecidos próximos que não entregaram. E aí não tem o que fazer. O cara quebrou, abriu recuperação judicial, ou sumiu, tá na justiça, não vai receber nunca, né? Escolher bem o cliente, né? Não, e às vezes o cara pagou, sei lá, parcela por 2, 3 anos do apartamento. Tipo, é uma grana danada que o cliente final acaba perdendo. Desses temas, até dentro do contexto imobiliário, esse da atraso de entrega, acho que até bem. A gente já veio falando dele algumas vezes e tal. Ele é bem comum e o que acontece muito é, sei lá, o atraso tem que ser superior a 6 meses, né? Então, geralmente, quando atrasa, deu merda mesmo. Mas esse legal desses sistemas imobiliários do vício oculto, eu vi que teve uma crescente, sei lá, foi acho que 43% de imóveis da Caixa Econômica do sistema do SFH, né? Que teve uma crescente bem grande de imóveis da Caixa Econômica que foram entregues com vício oculto. Parece que o prazo prescricional desse tipo de processo é um pouco maior. Claro, você tem até 5 anos lá, a partir do momento que você tem 90 dias, né, a partir da entrega do imóvel. E no caso de problema estrutural, que é o que vem acontecendo bastante nas casas da Caixa, porque é comum, né? Enfim, é projeto do governo e tal, às vezes acaba usando material mais barato e tem problemas muito graves. E às vezes a gente subestima o que é esse problema estrutural. Que nem a casa que eu tô morando lá agora, eu notei, comecei a encontrar os BOzinhos, né? Tô lá, sei lá, 70 dias. E aí notei que na sacada, na parte de cima, não tem ralo, cara. Aí choveu, ficou uma puta numa piscina e tava com uma infiltração na parte de baixo. Falei, lógico, porra, a água não escoa. Aí você começa a notar problemas que são bobinhos, ou sei lá, não tem janela, tem coifa. E daí isso começa a gerar vários tipos de problema. E esses imóveis da Caixa estão numa crescente, assim, foi 42% do ano passado pra cá, de imóveis que foram reclamados ali com problemas estruturais. Cara, vamos falar a verdade, é um puta BP nesse negócio. Pô, pra caralho. Eu tiro o chapéu pros caras que constroem ela. Aconteceu a mesma coisa, eu vi um cara reclamando, o imóvel já foi entregue há 6 anos, o cara mandando no grupo, dizendo, olha o jeito que o construtor aqui tá nos respondendo e tal. O cara pedindo um negócio depois de 6 anos. Pô, olha só isso aqui, eu já pedi algumas vezes e tal. Aí o construtor, pô, cara, já passou tanto tempo, eu já paguei parte da obra que você fez aí e tal, de novo esse assunto e tal, tipo... Sabe, eu me coloquei no lugar do cara assim, eu falei, nem respondi no grupo do condomínio, né? Deixei quieto, eu falei, cara, só pensei, coitado desse cara, mano. E aí os caras descendo a lenha, a gente como cliente quer que resolve e acabou, né, velho? Lógico. E o cara bem enchendo o saco, mais de 6 anos entregue, já foi, sabe, tipo, tem que ter bom senso, né, mano? É bom senso, mas enfim. Auxílio doença acidentária, explica essa aí, Zé, essa eu não manjo tanto. Boa, legal. Cara, o auxílio doença acidentário, ele apareceu aí faz, sei lá, 2 semanas, uma semana, com que um cliente ele trouxe da discussão pra gente, de um potencial para fazer a captação, e eu dei uma emergida nisso, realmente é um mercado interessante, porque assim, o auxílio doença acidentário, em resumo, é o auxílio doença, só que ele é específico para acidente de trabalho, resumo é esse. O acidente ele tem que ser laboral. Ele tem a questão de comprovação do nexo causal do acidente ter sido alguma coisa relacionada ao acidente de trabalho. É a mesma coisa, até 91% do salário, mesmo tempo, mesmo tudo. Qual que é a diferença disso? Dentro do auxílio-doença, desse contexto do auxílio-doença, você tem várias hipóteses de captação. Tem o cara que acabou de se ferrar e vai dar entrada agora. Tem o cara que se acidentou muito tempo atrás e não recebeu o auxílio-doença, deveria ter recebido. Que é muito comum, né? O cara dá entrada no auxílio-doença, teve negativa por alguma cagada do INSS, que é o que mais tem, e não ficou lá 2 meses, 3 meses sem renda, sem receber nada. Então você consegue receber aquilo retroativamente. O que é interessante aqui? Você não vê nenhuma movimentação para captação de clientes especificamente desse tipo de acidente de trabalho. Então você vê muito, ficou afastado, tal. É um mercado que o potencial dele é especificamente porque não tem concorrência, cara, de captação. Eu não encontrei nenhum anúncio especificamente para isso. Quando você emerge em páginas, eu fiz um benchmark bem expressivo, assim, quando a Amanda trouxe pra gente, e não apareceu, assim, não tem gente captando para isso. Então, o mercado que ele traz esse potencial justamente para você mirar esse dentro de trabalho. E o que a gente estava falando um pouco antes aqui,
esse tipo de benefício é muito interessante para quem atua em mais de uma área. Então, tipo, cara, você faz previdenciário, mas também faz trabalhista. Dentro de trabalho, a gente sabe que vão ter uma série de desdobramentos. Às vezes, por exemplo, se aquele cara desenvolveu algum tipo de sequela, ele consegue receber auxílio-acidente, às vezes tem uma indenização que a empresa tem que fornecer para ele. Então é um mercado, é um tipo de benefício que ele traz esse tipo de vantagem. Cara, eu acho muito louco isso, porque agora parando pra pensar só nessas que a gente falou, nunca é reinventar a roda, né, mano? Assim, são sempre coisas que já estão rolando, só que elas são sempre critérios de diferenciação, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo, o pagamento do seguro. Todo mundo tá focado no seguro de saúde lá, o plano de saúde negando as coisas, sendo que, cara, tem infinidade de seguros que daria pra fazer a aplicação do mesmo tipo de proposta. E aí já é um puta de um critério de diferenciação quando você expande aqui, por exemplo, e outros nichados, né? Então, por exemplo, auxílio-doença. Todo mundo tá fazendo auxílio-doença, mas auxílio-doença acidentário especificamente, daí é um critério de diferenciação de novo que ninguém faz, tá ligado? Então, tipo, é muito louco porque ele continua existindo. Tá lá, todo mundo só não vê, tá ligado? Então, tipo, existem esses critérios de diferenciação, alguns expandindo e outros nichando. Eu acho muito louco isso, velho, porque é só parar pra pensar um pouquinho, tipo, sair um pouquinho assim, tá ligado? Tipo, pera, vamos olhar o que tem de oportunidades de maneira paralela, às vezes tá do lado, velho. Auxílio-doença, por exemplo, eu fiquei de cara, falei, cara, quando eu tava lendo sobre isso, eu falei, cara, mas qual que é a diferença? Tipo, é só se relacionar com relação ao acidente de trabalho. Então, tipo, cara, como é que as pessoas não estão olhando pra isso, tá ligado? Muito foda. Cara, olha aqui que não sei se foi o cliente que eu falei agora há pouco, mas enfim, foi essa semana. O cara falou pra mim assim, falou, pô, cara, eu vi que vocês estavam falando sobre acidente de trabalho, né? Vocês pegam ali os leads até 2 anos, senão o cara não consegue tal, depois entrar, né? Com o processo, ok? Mas, pô, e o que você faz com os clientes depois de 2 anos? Não, a gente entende que é desqualificado. Ele falou, não, puta, eu adoraria pegar só os que tem depois de 2 anos. Eu, tá, peraí, irmão. Hoje eu entendi que era só, né? Ele falou, não, cara, é porque é imprescritível o dano, entrar com dano moral, entendeu? Do acidente de trabalho. É imprescritível, segundo ele. Então, você pode entrar, cara, independentemente de tempo. Tá ligado? Lógico, ele fala, pô, eu tenho conseguido aqui, isso já tá pacificado, caramba e tal, então tenho entrado com acidente de trabalho, daí eu aproveito o lead pra caramba. Às vezes o cara aqui, sei lá, o cara se acidentou há 3, 4 anos e continua, tá indo dano ali e tal, beleza, já até teve uma reparação, mas agora você vai lá e entra com dano moral em cima daqui. Eu falei, puta que pariu, cada dia essa senhora, é muita... É muito processo, né, mano? É muito jeito de processar os caras. Não, e eu vejo essas teses trabalhistas dar um arrepio de ver quem empreende, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus. Caiu da escada lá, tomou uma reforte. Fato. Boa. Nota de corte do FIES. Explica isso aí, mano. Cara, esse tema surgiu novamente aí. Ele eu considero um tema interessante. Novamente, é aquele tipo de causa que não vai te deixar rico. Mas é um tema legal para gerar caixa para o escritório. Como não tem proveito econômico no final, você cobra o cara na entrada, é bom para fazer girar. Só que assim, quando a gente fala do público, tem muito advogado, não, eu quero só cliente, só aluno de estudante de medicina. Velho, se você não tem pressa de fechar contrato, é muito difícil nichar o público dessa forma. Assim, a não ser que você vá, sei lá, você tem uma rede de contato muito grande, que você vai prospectar de outra forma, prospectar no meio digital. Focando especificamente nisso, não recomendo. Assim, acho que o legal é pegar público abrangente, não vai ser um ticket muito alto, você não vai cobrar, sei lá, 5, 6 mil reais do cara, provavelmente por isso. Você cobra mais barato, só que é para gerar caixa, né? O tipo de ação que é para fazer a girar, a gente sabe que tem que pagar contas, enfim, já falei isso há uns 10 minutos atrás. Mas eu considero esse tipo de ação interessante por isso. Não porque, não é o tipo de ação que vai te deixar rico, mas o mercado é grande, então a maior parte das faculdades vai lá e nega a concessão do financiamento estudantil por conta de nota de corte que eles tiram lá do MEC, mas o MEC não é qualificado para dizer quem vai entrar pelo financiamento ou não. Então, a lei do FIES lá, ela prevê que você, cara, não zerou na redação do Enem, fez o Enem aqui, você pode entrar na faculdade pelo financiamento estudantil, só me pague lá depois e depois a gente resolve. É basicamente isso. E a maior parte das faculdades, tipo, se você não atinge uma certa pontuação, os caras brecam, principalmente cursos arquitetura, os cursos que são mais concorridos, né? E não pode. Então, é um processo, assim, simples, não é... Pô, eu vou falar que a causa ganha, né? Processo simples, mas enfim, cagando regra no serviço dos outros. Não é um processo tão complexo porque a tese é validada, né? Já tá bem robusta, assim, a tese, então tem essa simplicidade. Cara, eu fui buscar uns dados do FIES aqui, né? Para agregar um pouquinho. Umas curiosidades muito interessantes, né? Cara, mais de 1.200.000 pessoas, mais de 1.200.000 pessoas estão inadimplentes com o FIES. Caralho, tem bastante gente devendo pro FIES, hein, mano? E eu tava tentando entender aqui a relação de notas de corte, mas não achei um número que dá para trazer tão consolidado. Pessoas que de fato deixam de entrar ou que entram anualmente, assim, entendeu? Mas o volume deve ser muito grande, né? Pessoas fazendo prova, é bizarro, né? Porque geralmente entra, me corrija se eu estiver errado aqui, mas vai entrar pelo... Como é que é o nome daquela prova? Falou agora, né? Inclusive, pelo Enem.
Aí, ok, daí ele vai pleitear lá pela nota dele, certo? Se ele consegue pelo FIES. E aí vem a questão da nota de corte aqui, que abre um pouquinho e cria essa discussão que a gente está trazendo aqui, né? Mas o volume deve ser gigantesco, velho. Eu lembro quando a gente fez a primeira... A gente já rodou, né, uma campanha para esse produto no passado, e a gente tava falando, cara, de números absurdos, assim. Se a gente pegar nível nacional, passa de 300, 400 mil pessoas que tem negativa por conta da nota de corte. É muito absurdo, é muito grande. Ah, eu lembro de um dado que era... Só que Era quase 4 milhões aqui, ó. 3,9 milhões estão inscritas no Exame Nacional do Enem. Então, puta, é muita gente. É muita gente. É que a gente tá falando de 400 mil pessoas por ano, assim, que tem negativa. E boa parte... E, cara, ninguém sabe. Tipo, isso realmente é um mercado que as pessoas não sabem que, cara, a faculdade não pode me impedir de entrar. Não pode, cara. Financiamento estudantil não pode. Se você se inscreveu lá, não tem nota de corte, você tem que entrar, tipo, por ali. Só não será na redação lá, basicamente. Tem alguns critérios ali, mas é um processo bem robusto, assim, nesse sentido, né? Uma ação robusta. Legal. De fato, é bem amplo mesmo, né? Pô, 4 milhões, 10%, já 400 mil, é bem fácil ter 400 mil, é muita gente mesmo. Bom lá, reconhecimento de vínculo com entregadores e com transportadoras. Aqui tá correto a gente falar de iFood, Uber, etc? Não? Nada a ver? Ok, que a gente já trouxe isso aí, né? Isso. Isso aí é bem furada. Foda. As empresas também são muito fortes, dificilmente você vai derrubar. Sim. Cara, tá gera muita renda. Nós estamos falando do que aqui exatamente? Esse reconhecimento especificamente de vínculo empregatício de entregadores, a gente tá falando de transportadoras, né? Então a gente tem muita... Principalmente a gente tava falando aqui um pouquinho antes dessas transportadoras de logística last mile, né? Então, quando você pega, sei lá, compra... Hoje em dia, tudo tem last mile, na verdade, porque... integrado, né? Então, e não necessário. Quando a gente fala last mile, é aquela última entrega, né? Quando você compra um negócio lá da Shein, lá do AliExpress, chega no Brasil, ele vem de navio, de avião, enfim, chega no porto, vem para a cidade, para um centro de distribuição, e daí a última etapa de logística vai ser feita por um entregador, por um cara de van, por um cara de carro, enfim, hoje em dia. Isso se tornou um mercado autônomo bastante interessante agora nos últimos tempos, né? Exatamente. Tô lembrando dos caras que vêm entregar pra gente, nossa, você vê famílias, às vezes, a mulher, o esposo, com a Fiorino, com o carro. Virou uma economia isso aí, mano. Virou realmente. E é um mercado muito frágil porque não tem nenhum nível de formalização. Você tá falando de um cara que presta serviço, às vezes tá exposto a risco, né? Você tá falando do cara tá no trânsito o dia inteiro, tá com produto... Não, trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas, já veio o cara entregar lá em casa meia-noite, mano. Cara, pior que isso aqui vira uma causa interessante, hein, mano? Porque tem a pressão também do horário, né? Exato. Tem que entregar o bagulho. Exatamente. Tem que entregar. Quantas vezes eu não recebi domingo, velho? Exatamente. Esquece disso, né? Mas... E é meio doido porque assim, pense nisso. Eu já fui entregador no passado, né? Sei lá, eu tô aqui há quase 3, então faz uns quase 3 anos aí que eu parei. Eu já fiz entrega desse tipo de rota. E a partir do momento que você pega a rota, você tem a obrigação de entregar. Não interessa que hora, não interessa quando, você tem que entregar. E se você... Claro, você não tem obrigação, porque o cara não é teu chefe, enfim. Você pode negociar ali com ele, mas, velho, o cara vai te fuder depois. O cara vai te fuder depois. Não entrega pra ver. E assim, não aceito pra ver. A mesma coisa. Existe aquele lance de jogo psicológico, né? Então o cara ele tá exposto a um risco porque ele não tem nenhum tipo de formalização, ele depende de uma boa relação com o contratante. Então ele tá prestando serviço ali e não tem nenhum nível de formalização. Só que pra empresa isso é uma merda. Se o cara processa, ele tá fudido, porque ele provavelmente vai acabar sofrendo com indenização, enfim, com a questão de reconhecimento, de pagamento de verba trabalhista que não foi pago. Isso aqui é uma ação bem, bem interessante, assim. Ela ainda está um pouquinho escondida, não tem um movimento muito grande de decisão sobre isso, mas é um mercado gigantesco, cara, gigantesco. O trabalhista aqui tem uma vantagem, porque aqui o maior desafio é reconhecer o vínculo, cara. Reconhecer o vínculo aí, puta, um abraço pro gaiteiro, velho, porque é muita coisa que você vai inerir na parada. Você consegue colocar insalubridade, você consegue colocar o AS, consegue colocar adicional noturno, você consegue colocar uma parada, velho, periculosidade, uma coisa assim. Então é uma ré forte. Tipo assim, conseguiu comprovar o vínculo, velho, aí é um abraço, mano, que daí o negócio fica louco. Pode falar que aqui acho que não deve ser tão difícil pela lógica de comprovação do vínculo, né? O fato de ter repetição e tal. Até porque os entregadores que eu já conhecia, assim, recentemente até abordei uns 2, 3, porque a gente ia fazer umas caixas, entregar umas caixas aqui de um outro negócio, e os caras geralmente trabalham com uma só. O cara, ou ele é só Amazon, ou ele é só Mercado Livre, que ele já tem todo o processo bem definidinho ali. O cara, sai, começa às 8 horas da manhã até 11 horas da noite, não sei o quê. Então acaba tendo como comprovar. E as empresas geralmente sabem, né, cara? Eu vi uma palestra esses dias de um diretor jurídico, acho, do Mercado Livre. Os caras sabem de tudo isso aqui que a gente está falando, eles não são bobo. Mas eles também sabem como se defender, e joga, e o mercado é assim, né, velho?
vão fazendo, a economia vai acontecendo e depois vai reparando coisas que precisam ser reparadas. O foda é que a gente vai sentir também, né, como cliente, né? Que é aquele efeito que a gente tem um nome para isso, que é um efeito bem complicado, assim, que você fala, pô, você vai lá, ok, o advogado entra com o processo, começa, né, a fazer grana em cima disso, a gente trazendo o lead também, não vamos tirar a nossa meia-culpa aqui no negócio, e depois a tua entrega fica mais cara. Daí você reclama, porra, Mercado Livre subiu pra caramba o preço da entrega. Tem um nome para isso, cara, que é tipo um efeito borboleta, assim, tá ligado? Pô, velho, isso é complicado também, cara. Não, é bem complexo. O Brasil não é pra amador. Só que é foda também, tem uma questão política, né, na parada, entra numa questão de juízo de valor, assim, não se aprofundando muito nisso, mas você tá falando de um cara que tá exposto a um risco absurdo, ganhando pouco, trabalhando 7 dias por semana, 12 horas por dia. Então é o tipo de ação que tem que acontecer, o bagulho tem que ficar mais caro para eles encontrarem outras formas de baratear, de tornar a cadeia logística mais barata. Mas enfim, isso é um papo bem complexo. Tem muita gente olhando pra cadeia logística aí, né? Nossa, é um mercado bem complicado, ainda mais aqui no Brasil, que a logística é uma zona, né? Tipo, a logística é 100% rodoviária, né? Então aqui, esse é um mercado bem louco aqui no Brasil, muito massa. Legal. Vamos para a última aqui que a gente separou? Revisional do PASEP aqui. Bora! Como é que tá essa causa aí? Cara, tese, então, né? a gente falou dela um tempo atrás, e daí batendo papo com o Maurício, do Cálculo Jurídico, que é nosso parceiro aí. Ele comentou que recentemente os processos estavam tudo travado, né? Então, já tinham se decidido favoravelmente a vários processos ali, mas os processos não estavam tramitando. Então, o que aconteceu recentemente que tornou essa ação interessante, não, sempre foi interessante, né? Mas o que voltou, o que me trouxe os olhos novos para ela, que eu acho que é legal reforçar, é que os processos voltaram a tramitar, né? Então, as decisões já estão sendo favoráveis. Quem tem direito, de fato. Se você só não vai ganhar a parada quem entrar com o processo sem ter o direito ali, de fato, né? Que entrou com a ação errada, né? O advogado não costuma fazer isso, né? Senão depois o juiz vai lá e... mas enfim, então o que voltou, assim, que chamou a atenção para ela novamente, que os processos voltaram a tramitar. Então é uma ação bem interessante, o cálculo ali é um pouquinho complexo, mas a gente tem ferramentas como o cálculo jurídico e diversas outras que facilitam todo esse processo e tornam uma ação um pouco mais simples. E a grana em cima disso é muito alta, porque a gente está falando de correção monetária aí de 20, 30 anos, né? Então é bastante coisa. Cara, bastante tese de massa aqui, hein, cara. Bem legal, bem legal. A gente normalmente vai trazer de massa, né? As que a gente tem mais probabilidade de conseguir atrair o cliente, né? Porque justamente pela dificuldade que você tem. Puta, a gente falou de algumas aqui, nicho dentro do nicho. Pô, pra achar o cara que é complicado, né? Esse é um dos principais aprendizados. Inclusive, esse mês eu vi muito isso, né? A gente tem muito essa visão de, poxa, vou mudar o público. Mas quanto mais você muda o público, pior, né? Porque você vai se distanciando. Só que até você achar o público, você fica na sinuca de bico. Ou você muda o público, ou você vai tentando nichar dentro do público que você já tem, do aprendizado de algoritmo e tal. É muito complexo. Se você achar o público, golaço. Mas para achar o público, raramente você consegue sem fazer muito teste, né? É a parte que mais demora. Depois que acha, troca oferta e vai embora, né? Bom, vamos explicar um pouquinho sobre quais sinais a gente avalia, né, para começar a produtizar e principalmente o passo a passo, né, que a gente usa para destrinchar. Quer começar, Vitor? Explica um pouquinho ali dos tópicos que a gente tem aqui, que geralmente a gente leva mais em consideração. Tá, boa. Acho que a primeira coisa que a gente olha é o custo para gerar esse tipo de oportunidade, né? Então, quando existe ali uma demanda reprimida ou existe um mercado, claramente quando você faz um criativo, você coloca isso para rodar, minimamente no início ele já dá sinais de que existe uma demanda reprimida, né? Ou seja, a oportunidade ela já é gerada a um custo não muito alto, porque vamos supor que você foi lá, cara, colocou um público certinho e tudo mais, mas gerou um lead a 70 pila, dificilmente esse lead vai chegar de 70 a 7 reais em, tipo, mais para frente. Já começou caro, então muito provavelmente essa é uma tese, enfim, é um caminho que você está seguindo, onde talvez essa demanda reprimida ela está muito escondida. Ou o teu público vai ter que mudar, e você pode fazer esses testes, mas muito provavelmente, cara, é muito difícil você sair de 70, 50, 60 reais o custo do lead para 5, 3, 10 reais no máximo, que seria um mínimo aceitável, dado que você vai jogar esse cara num funil depois de conversão. Então esse custo por lead, no final das contas, não importa muito, só não pode ser tão alto assim, porque senão ele aumenta muito o teu custo para trazer o cliente no final das contas, né? Mas, resumidamente, acho que é uma primeira ponto de atenção, uma coisa que a gente olha, depois que a gente coloca o pezinho na água, é a questão, primeira coisa, sempre o custo pela oportunidade. Se já começou alto, a gente já começa a repensar a tese, né? Bem bacana. Cara, duas coisas me chamaram a atenção aqui, na verdade uma só, né? Quando a gente fala de demanda reprimida e dá resultado, né? Essa semana passada a gente fez também, trabalhou com algumas causas aqui que eram causas novas, né? Eram 5 causas, né, que a gente estava testando, né, Zé? E é impressionante como bate, né? 2, já 3 usa ou 3, já lead a gente já tratando, muito rápido. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente se surpreende nisso, né? Tipo, o que começa bom, de fato, assim, sabe, já começa dando resultado rápido. Não tem essa de, eu comecei com uma causa aqui, vai dar boa pra caramba, você investe meses e não acha o caminho. Parece que quanto mais você fica
testando ali coisas, a não ser que esteja testando muito e ela não dá resultado logo no começo, pelo menos um sinal de resultado, provavelmente você não tem uma demanda reprimida e você não tem o mercado, né? Demanda reprimida pra gente é ter mercado, ter alguém querendo, de fato, estando com aquele problema, tem aquele problema latente e querendo comprar, querendo avançar para uma negociação, porque a gente sempre fala dos 3% ou dos 5%, vamos colocar assim, de pessoas que estão interessadas, de fato, né? Esse é o número real e que reflete na grande maioria, né, dos negócios, né? Enfim, nós somos curiosos no final do dia pra caramba e não somos tão qualificados assim como a gente acha que é, né? Bom, o segundo tópico aqui é o senso de urgência do cliente para tomar decisão, que guarda a relação com aquilo que eu acabei de trazer, né? Acabei de trazer um pouco isso, né? Demanda reprimida, tenho demanda, legal. Só que aí você tem a demanda, mas o cara não compra. Aí você fala, pô, tem um monte de gente no meu funil aqui, mas ninguém compra. Sim, porque o senso de urgência não está tão apurado. A gente tem até, no próprio Trimind, né, a gente vem aprendendo bastante sobre isso, e que senso de urgência, óbvio, existe aquele que é o senso de urgência latente, tipo cassação de CNH. Pô, é top o senso de urgência, você pegar um cara que acabou de perder a carteira e o trabalho dele é motorista, não precisa falar nada, tá ferrado, vai ter que pegar um cartão emprestado, vai ter que tomar uma decisão, ele tem que entrar com, não tem o que fazer, né? Ele tem que buscar ajuda. Agora, tem causas que você tem que provocar o senso de urgência, e às vezes o advogado não consegue fazer isso, né? E senso de urgência cara, assim, o que gera, vamos colocar assim, a percepção maior de tomada de decisão do cliente? A expectativa. Ou você vai colocar dinheiro do bolso ou você vai tirar no final do dia. Então você tem que bater naquilo que a gente chama de job to be done, que são as circunstâncias que levam para ação. Às vezes eu vejo muita gente atendendo e ficando no raso, né? Você não consegue se aprofundar muito. Então, vou dar um exemplo aqui, né? De um acidente de trabalho, aqui, um dano moral. Que é que nem aquilo que a gente comentou agora, que de um cliente que falou para a gente, passe 2 anos eu posso entrar com uma ação de dano moral. A pessoa não está com um senso de urgência lá tão apurado, já passou todo esse tempo, mas ela está sofrendo. Então, porra, ela tem a opção de não entrar. Qual a expectativa que eu vou trabalhar? Ele falou, cara, puta, deixa eu te explicar aqui, ó. Pessoas como você que já passaram por essa situação, já tive clientes aqui, ou você pega casos que não sejam seus, né, que tenham já uma decisão favorável a respeito e vai trazer para ele entender como se fosse aquilo. Pô, o cara entende, o cara tem propriedade. E esse cara aqui, pô, foi prejudicado, ele teve uma situação semelhante há anos, né? Ele foi prejudicado por causa do acidente de trabalho que ele cometeu e esse cara conseguiu, no final, ter uma grana aqui, conseguiu ganhar 50, 30, 40, enfim, seja qual for o valor. Imagina o efeito que isso tem na tua mesa, na tua vida, né? Então você começa a trazer gatilhos que fazem a pessoa pensar, puta, como é que seria para você hoje, porra, 50 pau entrando na tua conta aí, quanto daria de alívio, né, no seu dia a dia? E aquilo já começa a fazer o cara, puta merda. Então você vai estar provocando, o que eu estou fazendo aqui é uma jogada de venda, usando gatilhos mentais que é para provocar senso de urgência. Se o cara não tem senso de urgência e não está fechando no final do dia, é porque você não provocou o suficiente durante o atendimento. Então o atendimento às vezes está muito passivo, está muito assim, eu acho que você tem direito. Talvez. Sabe quando você está muito realista, muito transparente demais? Mas será que eu ganho? E se eu perder? Tem isso, né? Cara, na venda, no final do dia, a verdade é que nós temos que criar expectativa, senão a gente não compra nada, né? Você não sai de casa. Tem que vender expectativa. Então, o senso de urgência, a gente subestima muito isso, mas tem que ser muito bem trabalhado para o cara poder tomar uma decisão de comprar, né? Boa. Relação financeira, Zé. Explica para a gente aqui essa questão de cobrar na frente versus esse. Você sempre traz essa questão de algumas causas que você consegue cobrar na frente, né? Qual que é a relação que a gente enxerga aqui? Cara, isso é bem complexo, né? O que a gente vem observando aqui, não é... Eu sei que, claro, a gente nunca vai dizer para você trabalhar de graça, né? Aí na tua ponta. Existem custos que o escritório tem que arcar e tal, mas hoje, quando a gente vê o mercado, 99% dos escritórios não cobram na frente se a ação tem algum tipo de proveito econômico. A maior parte não vai cobrar, né? A gente tem algumas situações ali em que o atendimento é muito consultivo, muito uma questão de mediação, de negociação, como acontece no direito de família, mas se você pegar a previdenciária, que você vai pegar um percentual lá do benefício do cliente, se pegar qualquer causa do direito do consumidor, que você vai entrar com uma ação que é com foco em indenização, o mercado não cobra, e quem dita a regra não é você querer cobrar a tua conta para pagar, não é isso que manda, é o mercado. Se você tem... Hoje, cara, tem quantos? 2 milhões de advogados no Brasil? Sei lá, todo ano cresce cada vez. A gente está falando sempre entre 1,3 milhões a 1,5, mas a expectativa ano que vem, com tudo que está na faculdade, vamos colocar assim, chega próximo de 2 bilhões. Cada chutar a árvore cai um advogado. Então, se você cobrar, o cara lá não vai cobrar, vai prestar o mesmo serviço. A percepção de valor do teu cliente sobre o que você vai gerar para ele, às vezes é muito parecida. O benefício previdenciário é o mesmo, a indenização é a mesma, porque quem decide o valor da indenização não é você, é o tribunal. Então, o que o cliente ganha pagando antes, né, que vai gerar ali essa questão de competitividade, né? Então, se o mercado não caminha para esse sentido de, cara, todo mundo está cobrando antes,
esquece, não cobre. E a gente vê algumas ações em que, cara, comumente não é cobrado valor antes, por exemplo, que é muito comum da negativação indevida lá. Não cobram antes, ninguém cobra antes. Todo mundo pega no êxito. Aí o escritório vai lá e tenta cobrar, aí não fecha o contrato. O mesmo lead, o mesmo funil, o mesmo esquema, só que daí o cara vai tentar cobrar 500, 600, 700 reais antes de entrar com a ação. Então, isso enfraquece ali a parte comercial do escritório, porque você não tem argumento, não tem por que cobrar antes. Todo mundo cobra depois, porque vai no escritório do vizinho ali e acaba recebendo... Cara, eu não sou contra o cara cobrar antes, tá? Para deixar claro, acho que, assim, mas ele tem que agregar muito valor naquelas causas em que a percepção de valor é muito baixa, entendeu? Se o senso de urgência do cliente é pequeno, é aquela história assim, se o senso de urgência é pequeno, puta, posso e não posso. Não estou falando de suspensão de CNH, que aí está muito claro, mas estou falando, negativação indevida. Às vezes ok, mas o senso de urgência do cara, me ferrei aqui, beleza, eu tenho que pagar, já estou ferrado, tenho que pagar mais ainda. Ele tem que projetar algo muito foda na cabeça daquele cara para falar assim, cara, você vai encontrar caras por aí que não vão te cobrar, mas você não vai ter caras como eu, que são foda pra caramba. E aí, como é que você é foda pra caramba? Deixa eu te mostrar os últimos 2, 3 clientes, os últimos 10, 15, 50, sei lá, clientes que eu atendi, deixa eu te mostrar esse caso aqui. Ele vai ter que gastar muito tempo naquele cara. E aí ele vai, quem sabe, criar um senso no cara de, caramba, esse cara aqui é o bichão. Então tem formas que eu acho que o cara pode tirar dinheiro da frente. E mais, ao meu ver, assim, o segredo aqui, que é uma coisa que eu aprendi com um advogado vendedorzão, é que, você tem que descobrir se o cara tem grana. Fala assim, aqui tem uma linha tênue entre ter grana. A gente já gravou podcast com advogados previdenciários aqui, inclusive parceiros nossos, que o cara consegue cobrar na frente mesmo, sei lá, numa causa de BPC. Então, nós estamos falando do cara zerado, mas o cara tira 50 do bolso. Então, esse meu parceiro advogado sempre fala assim, como é que você descobre se o cara tem grana? Você tem que descobrir se o cara tem grana. Então, para descobrir se ele tem grana, você tem que estar numa conversa, num diálogo. Sabe? Daí, exemplo aqui de negativação. Tá, mas o que você comprou? Não, eu tava comprando um iPhone 14. Você fala, puta, legal, você gosta de iPhone pra caramba, então, não, troco todo ano e tal, puta, que legal, cara, também. Você começa a investigar, você vai naquele papinho meio, sabe, maroto, e vai investigando, daqui a pouco você descobre, o cara ganha 10 pau por mês, aí, vai aumentando a tua coragem de falar assim, brother, é o seguinte, velho, vou te defender, nós vamos ganhar essa porra, mas assim, 500 conto pra entrar, porque eu tenho um curso aqui no meu escritório, você é um cara inteligente, você sabe disso. A hora que você chega nesse ponto, você já conectou, você fez o trabalho bem, né, antes do valor, que acho que isso é uma hora aprendizado de venda. A hora que você cobra, a hora que você fala o preço, o cara achou caro, você cagou. Não tem o que você fazer. Você tinha que ter preparado antes. A cama tem que ser preparada antes, não depois. Já era, não tem o que fazer. Agora, se você fez bem esse trabalho, dificilmente o cara não fecha. Principalmente se agregou valor pra caramba e se ele tiver a condição de pagar. Entendeu? Ele tem uma relação aqui. E aí o preço pode ser muito maior. O preço é aleatório. Tanto que existe isso no comercial, né? Dependendo do preço que você cobra, o cara não cobra, não fecha com você porque você cobrou muito pouco. Isso na advocacia, não na advocacia de massa geralmente, mas na advocacia um pouquinho mais elevada, você cobrar pouco, o cara não fecha com você. Não fecha porque ele fala, cara, esse cara aí não deve ser muito bom não. Porque aí você tá, olha a dificuldade disso, né? Precificação, por isso que precificação é uma arte, né, cara? Aí você tá fora do jogo. Então, outra parte complexa, né? Boa. Essa questão de gerar valor na conversa, né? Tem que ter um tato fudido, né? Exato. Então, explica essa penúltima etapa aqui, cara, que a gente vai avaliando quando começam a chegar os casos, né? Que é pra gente, principalmente ali, reunião, né? Que é sentir se tá compensando, valor. Explica um pouquinho esse percentual aqui. Boa. Cara, isso conecta com aquilo que eu falei antes na questão do custo por oportunidade, né? Não adianta nada você ter um lead a R$3, por exemplo, se a tua taxa de conversão é 1% em reunião. Então, dos leads que chegam, a gente gera 100 leads a R$3, tesão. Só que aí você vai falar assim, cara, é 1% desses 100 leads que eu converto. Então, na verdade, está custando 300 pila para você marcar uma reunião. E das reuniões que você marca, você não vai conseguir fechar todas também. Então, vamos pensar que você faz 10 reuniões para fechar uma, é R$3.000 do teu cliente. Aí você vai lá e cobra 4.000 dele e tua margem foi para nada. Tipo, zerou tudo. Então, a questão importante de entender é que existe um funil depois do lead gerado. E isso tem relação direta com o custo que você tem no total da tua operação para fechar aquele cliente. Então, é importante entender o percentual de conversão do que é lead para reunião, para você ter dois índices, de quanto está custando, de fato, aquela oportunidade para virar um cliente, mas também para entender o nível de qualidade da tua campanha de fato, porque gerar 100 leads a 3 pila é uma campanha excelente. Só que aí se eu só converto 1% é uma campanha horrível, porque ela está convertendo uma taxa muito baixa, tá trazendo um público que não está interessado minimamente em agendar uma conversa com o meu escritório. E a gente sabe que quanto mais pessoas eu falo, essa é uma máxima, né? Mais eu tenho chance de vender. Então se eu consigo trazer 100 leads, mas 99 não me respondem, porra, o que adianta trazer 100 leads então, velho? Se eu estou gastando dinheiro jogando fora, eu estou tendo menos oportunidades para fechar contrato e dessa forma a máquina não está girando da maneira como deveria.
Então é importante entender o percentual de conversão a uma taxa de referência, minimamente 10%, velho. Assim, eu acho que minimamente 10% hoje, porque a gente já viu aqui um próprio chatbot, ou seja, não tem nenhuma pessoa no meio convertendo 10%, às vezes até mais do que 10%. Então, se você vai botar uma pessoa, ou se você mesmo vai fazer isso, cara, tem que ser minimamente ali perto de 10% para justificar essa lógica para você. E isso vai te trazer uma ideia de que você pode fazer para otimizar, né? Então, se o lead está convertendo menos de 10% da reunião, provavelmente você está com um problema na campanha ou o teu atendimento está horrível. Mas em uma das suas etapas você já tem clareza de onde atuar. Mas se você está convertendo mais do que 10% de reunião e mesmo assim não está fechando, aí você já sabe onde está o problema também. Então dessa forma fica mais claro também de entender aonde você atua para otimizar o teu funil e conseguir vender mais. Né? Bom demais. Cara, e a última coisa aqui, para a gente finalizar essa etapa, é a conversão final, né? Puta, acho que a gente trouxe bem legal aqui os tópicos, né? Primeiro você vê se tem demanda reprimida, né? Esse é o primeiro ponto. Então, aquilo que a gente falou, joga lá rapidinho, começou a cair peixe na rede, você, opa, aqui tem mais peixe, vou ficar mais tempo aqui, né? Então é rápido para acontecer isso. Agora você está lá pescando, 6 horas, não cai um peixinho na tua rede, vai para outro lugar, né? Vai para outro lugar que não tá legal aí não. Depois você tem que ver senso de urgência. Pô, o cara caiu e tá avançando, não tá gerando uma reunião, pelo menos, o cara tá trocando ideia, tá me dando tempo aqui, né? Ou o cara começa a responder e já para. Ih, velho, alguma coisa tem de errado nisso aí. E a gente cansa de apanhar nisso. Muito cliente que, puta, eu quero saber, mas o cara nem quer saber no final. É aquele só tô dando uma olhadinha, né? Então isso é muito importante porque senão não avança. Nós estamos descendo no funil, topo ali, caiu gente, ok, agora tô avançando com ele. E o terceiro ali que é a relação financeira. Pô, será que esse cara vai tirar dinheiro do bolso? Será que tem essa causa é interessante do ponto de vista financeiro mesmo, assim, sabe? Se eu consigo atrair bastante gente que vai me dar um êxito legal ou que eu vou conseguir cobrar na frente. Então, aqui é importante, eu acho que já entra, baseado nisso que o Vitor falou, para o perfil do escritório um pouquinho, assim, porque se o cara pensa assim, né? Você achou uma demanda, achou uma causa, tem demanda pra caramba, achou senso de urgência, mas você não recebe na frente, uma pergunta que fica no ar é: você tem caixa para aguentar? Você vai ter que botar muita grana até começar a vir aquela grana, até começar a retornar essa causa. E muito escritório, infelizmente, não sabe fazer essa conta. Mas facinho para você gastar ali 5, 10 mil por mês, somando todo esse custo ali para você começar a gerar um certo volume. E às vezes você vai levar o quê? 1 ano para começar a receber? 6 meses? Então você tem que ter um desprendimento de caixa, essa é a verdade na advocacia, mesmo principalmente atuando em nicho assim, né? Quando você quer gerar volume, bastante expressivo, não é brincadeira isso, né? Então, dependendo do escritório, pô, se não consigo cobrar nada na frente, porque o senso de urgência, como a gente comentou aqui, um exemplo, suspensão do CNH, é muito baixo, aí, cara, e você não tem grana, caia fora porque você não vai aguentar. Você vai ter bastante causa, mas não vai ter dinheiro, né? No final do dia não vai ser isso que vai acontecer. E gerar ali diversas reuniões, isso que o Vitor falou muito bem. Por fim, é a conta que a gente faz. Pô, investir quanto? Que é o cálculo de retorno do investimento. Se eu botei 5 mil e de repente fechei 5 contratos, certo? 5 mil, 5 contratos, cada contrato custou para mim, a gente chama de custo de aquisição de cliente, milão. Quanto você vai ganhar nessa causa? Qual a expectativa? Você fala, pô, vou ganhar 10 pila. Então você fez múltiplo de 10 aqui praticamente, né? No mercado a gente chama de ROAS, isso, de retorno, investimento. Você fez múltiplo de 10. Pô, botei 1.000, cada uma custou 1.000, eu vou fazer 10 conto. Se você investiu 5, você vai fazer 50 mil. Ok, tudo bem, tem a questão do risco ali no direito e tal, mas vou imaginar que é garantido isso aqui, pacificado, legal, consigo 3. Você já vai ter feito múltiplo de 6 praticamente. Se isso acontecer, se você tiver segurança, cara, é uma máquina de fazer dinheiro. Aí você tem que ter grana na frente, mas é uma máquina de fazer dinheiro. Qual o tamanho do mercado? Porque eu comentei há pouco, né? A suspensão de CNH, pô, tem franquias especializadas que fazem mais de 1.200 suspensões por mês. Então, cara, é uma máquina. Os caras, às vezes, apresentam isso aqui do mercado. Muita gente fazendo, né? É um nichozinho de muita gente fazendo. Não lembro o número aqui, posso olhar depois, mas a suspensão de CNH deve passar de 100 mil por ano. Chuto aqui, mas assim, é muita suspensão de CNH, tá? Era próximo disso, né? Mas era muita coisa, então é um mercado bastante expressivo. Legal? Bom, para você que nos acompanha até aqui, a gente sempre reforça isso aqui, né? Esse é um podcast que a gente gosta de gravar aqui, principalmente no final do mês, trazendo os aprendizados. Os aprendizados, geralmente, eles estão muito dentro disso que a gente acabou de falar. A gente sempre, por mais que a gente esteja o tempo todo repetindo esse processo, a gente ainda erra em alguma etapa ali, né? Então, o criativo, é o público, as dificuldades são sempre as mesmas. O que acontece é que a gente, como está o dia todo fazendo, ganha mais experiência e às vezes sabe apertar o botão. Estava falando ontem isso com o brother, né? Eu falei assim, cara, mas tem coisa que é tão fácil de fazer. Ele falou, mas esse tão fácil de fazer, o cara leva anos para descobrir que botão tem que apertar. Né? Então a gente acaba tendo essa experiência, né? Eu atendendo um cliente agora há pouco, ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, porra, demorei, cara, perdi dinheiro, 2 anos para entender que eu tinha que fazer desse jeitinho aqui.
na campanha. Era um negocinho que tava fácil. Falei, pois é, velho. Por isso que você paga pro chaveiro, ele abre a porta de casa em 30 segundos, entendeu? E se você ficar lá com as ferramentas dele, você vai ficar uma eternidade e não vai conseguir. É o preço da experiência. E na advocacia não é diferente, né? Então a gente gosta de trazer aqui esses aprendizados para que você coloque em prática ou, por óbvio, conheça também o nosso trabalho e veja a forma como a gente consegue te ajudar. Sempre na relação de parceria, que é o que a gente gosta aqui. Certo? Boa. Mais algum recado que a gente está faltando aqui? Acho que não, né? Então não esquece, manda, compartilha, manda feedback aí pra gente. A gente sempre gosta de ouvir os comentários. Diz se tá legal, se o conteúdo tá maneiro, se tem alguma sugestão, inclusive de pauta pra gente trazer. A gente vai trazer muito conteúdo, tá preparando bastante coisa ali para 2024. Bastante convidado, bastante conteúdo novo. A gente tá tempo todo tentando trazer novidade aqui para você, para que você consiga continuar vendo o valor daquilo que a gente está vendo aqui e nos ajudando de alguma forma a levar essa mensagem mais longe. Um abraço e valeu, até os próximos podcasts. Valeu.